Olá, sejam bem-vindos ao Mundo na Zona. Esse nosso programa aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os acontecimentos mais importantes dos últimos dias. Agora a gente vai falar sobre o outro grande conflito internacional que vem acontecendo ultimamente, que é justamente a guerra na Ucrânia. A Rússia declarou nessa segunda-feira, dia 6, que vai realizar treinamentos para o emprego de armas nucleares táticas. Esses treinamentos aconteceriam na fronteira da Rússia com a Ucrânia e eles acontecem justamente em um momento de aumento de tensões entre a Rússia e os países ocidentais. Segundo a Rússia, os seus soldados precisam estar aptos a qualquer tipo de possibilidade de emprego dessas armas nucleares táticas. Existe uma diferenciação no mundo militar entre as armas nucleares consideradas táticas e as armas nucleares consideradas estratégicas. Armas nucleares táticas são armas de menor porte, com ogivas nucleares realmente bem menores, que seriam utilizadas no campo de batalha. Já armas nucleares estratégicas são as armas nucleares que a gente tem mais em mente, que de fato a gente imagina quando fala de armas nucleares, foram as armas nucleares utilizadas em Hiroshima e Nagasaki ao final da Segunda Guerra Mundial, e elas são utilizadas para devastar cidades inteiras. Então, de fato, as suas ogivas nucleares são bem maiores. A Rússia tem ambos os armamentos e utiliza esses armamentos de uma forma retórica, discursiva, sempre ameaçando o seu uso, mas sem de fato empregá-los no campo de batalha. Alguns líderes ocidentais já haviam inclusive alertado para a possibilidade da Rússia utilizar armas nucleares táticas, principalmente se o exército russo se sentisse acuado no campo de batalha ucraniano, se a Rússia de alguma forma se sentisse perdedora deste conflito. Ela poderia, portanto, utilizar essas armas. Mas a gente percebe que, na verdade, a Rússia não utilizou, mesmo em momentos em que a contraofensiva ucraniana foi bem sucedida. E neste momento, inclusive, os russos estão com vantagem no campo de batalha, então, no fundo, parece muito mais, de novo, uma questão retórica, uma provocação muito clara aos líderes ocidentais, mas não necessariamente a intenção, de fato, de se utilizar esse tipo de armamento no campo de batalha ucraniano. O presidente russo Vladimir Putin ordenou a mobilização tanto da Marinha quanto da Aeronáutica para essa preparação desses treinamentos de usos de armamentos nucleares táticos, embora a gente ainda não tenha certeza de quando esses treinamentos vão acontecer. Essa decisão do presidente russo foi uma resposta muito clara a alguns comentários de líderes ocidentais sobre o cenário do campo de batalha ucraniano, principalmente para o presidente francês Emmanuel Macron, que sugeriu diversas vezes que possivelmente a França poderia inclusive enviar soldados para o campo de batalha e se envolver diretamente no conflito, mas também para o político britânico David Cameron, que também fez comentários que a Ucrânia poderia se utilizar de armamentos britânicos enviados para a Ucrânia para realizar ataques militares em território russo e não apenas para se defender no conflito armado que acontece no seu próprio território. Então a Rússia decide fazer estes treinamentos nucleares táticos justamente como uma resposta a essas provocações ocidentais que vem acontecendo nos últimos meses. Esse anúncio da política russa sobre esses treinamentos é de fato o aviso mais direto dado pelos russos desde o início do conflito na Ucrânia em 2022. Foi de fato aqui levantada uma bandeira vermelha tentando justamente sinalizar para os líderes ocidentais qual será o limite da atuação do Ocidente neste conflito que a Rússia vai suportar. Este anúncio também acontece poucos dias antes do dia 9 de maio, que é
considerado o Dia da Vitória na Rússia. É um dos principais feriados russos que comemora justamente a vitória contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. É um dia em que, de fato, o nacionalismo russo é muito exacerbado, já que eles denominam, inclusive, a Segunda Guerra Mundial como Grande Guerra Patriótica, momento em que, naquele momento, a União Soviética foi capaz de derrotar os nazistas junto com outros aliados. Então, essa comemoração do dia 9 de maio normalmente é carregada de muitos símbolos nacionalistas, mas também de desfiles militares. No ano passado, inclusive, o desfile foi bem ameno, bem diferente do que normalmente acontecia na Rússia, justamente por conta do conflito na Ucrânia e do emprego justamente destes soldados no campo de batalha real. Nesse ano, a gente ainda está acompanhando sobre como vai acontecer este desfile, mas com certeza esse anúncio dos treinamentos militares para o uso de armas nucleares será utilizado de forma retórica pelo presidente Vladimir Putin como uma forma de mobilizar a população em torno de uma ameaça em comum e também uma forma de exacerbar o próprio nacionalismo russo frente a este conflito. Esse tipo de exercício militar já foi realizado antes pela Rússia, mas raramente eles foram tornados públicos no momento em que foram realizados. Então, a decisão da Rússia de dizer que vai realizar esses exercícios num futuro próximo, embora não tenha, de novo, declarado qual data isso será feito, mas declarou que fará esses exercícios, é uma forma da Rússia de mandar uma mensagem em alto e bom tom para os países ocidentais. De novo, tentando ali desenhar linhas vermelhas no continente europeu. Ainda em março, o presidente russo disse que era inegável, assim, que a Rússia não pensava de forma alguma no uso de armas nucleares táticas no campo de batalha. Mas agora nós temos observado que o uso, pelo menos, dessa ameaça tem se tornado mais recorrente entre os políticos da Rússia. Se de fato existe a possibilidade do seu uso real no campo de batalha, eu acho que ainda é muito cedo para dizer, e eu arriscaria dizer que a Rússia não faria isso, mesmo num cenário em que ela estivesse perdendo a guerra. Mas ainda assim, o seu uso em termos discursivos vem sendo cada vez mais comum no campo de batalha. Desde então, o presidente russo não fez mais declarações públicas sobre esses exercícios, numa semana em que para ele é bem importante, já que na terça-feira, 7 de maio, começou de fato o início do seu 5º mandato presidencial. A gente teve eleições agora em março lá na Rússia e agora de fato começa, a renovação desse mandato do Putin, justamente numa semana em que de novo tivemos a declaração dos exercícios nucleares, o início do 5º mandato e também a comemoração do Dia da Vitória. Portanto, uma semana aí bastante importante para os russos e principalmente para o Kremlin.